Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Floricultura e Pastagens. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância de se respeitar tanto a altura de entrada quanto a altura de saída. Espera a vinheta que já já o vídeo chega. E aí, pecuaristas do meu Brasil, hoje nós estamos aqui no nosso sistema de produção de bovinocultura de leite, tá? Onde a gente tem um sistema rotacionado com mombaça. Observe que já está começando a florescer. A gente está bem no período de transição aí entre a água e a seca, então aqui a produção de forragem já começa a diminuir. Capim mombaça já está demorando mais para chegar na altura. Tá vendo o que eu falo para vocês em relação a manejar por altura? O que está acontecendo? Agora no final do período das águas, eu já não tenho tanta luz, não tenho tanta temperatura, então o capim mombaça fica um pouco mais lento para rebrotar. Então o meu período de descanso aqui ele foi maior, né? Então eu não consigo mais ter o período de descanso que eu tinha lá em janeiro, fevereiro, 21, 22 dias. Aqui demorou muito mais para esse gado voltar, porque a planta tem mais dificuldade para poder chegar na altura de manejo. E aqui eu tenho um outro agravante, ela está florescendo, então quando ela está em florescimento ela perde valor nutritivo. Mas eu quero deixar claro para vocês, já falei isso em outros momentos e volto a reforçar para vocês aqui. O florescimento ele é fisiológico, eu não tenho o que fazer com isso aqui. Deu a época da planta florescer, porque vai diminuir o comprimento de dia, porque vai diminuir a temperatura, ela vai florescer, tá? Então a gente coloca o gado aqui, os animais tendem a refugar a inflorescência, tendem a não consumir essa inflorescência, tá? Principalmente porque a gente ainda tem bastante ponta de folha, nós temos muito pouco dos nossos perfilhos florescidos, tá? Talvez esse seja o último pastejo desse piquete. Então atentem-se para isso. Mesmo que vocês queiram continuar trabalhando com dias fixos, vocês podem saber que a planta não vai conseguir chegar na altura correta. Então, às vezes, não é muito interessante a gente deixar o capim muito rebaixado nesse período também que antecede a seca, porque ela já vai passar por um processo agora de bastante sofrimento, que é essa falta que vai fazer a chuva. Então, aqui nós estamos com mombaça, com altura de entrada variando entre 80 e 90 centímetros. Alguns pontos a gente tem uma altura maior, tá? Então, muitos me perguntam, professora, quando eu tenho essa desuniformidade, qual é a estratégia que eu tenho que utilizar? Vocês estão vendo que aqui eu tenho alguns pontos mais altos, ali na entrada eu tenho pontos mais altos, eu vou ter para cá uns pontos mais baixos, Então, como que a gente vai resolver essa situação? Você vai trabalhar com a altura média, então você vai tomar várias medidas, nós temos um vídeo aqui ensinando vocês a tomar essas medidas, tá? Então vocês vão tomar várias medidas dentro desse pasto e vão trabalhar com essa altura média. Mas vocês observem claramente que a gente não tem aqui situação de sub e super pastejo. A gente vai ter touceiras mais altas e touceiras mais baixas, mas a gente consegue controlar com a lotação. Agora, nessa época do ano, o ideal é que a gente diminua um pouco a lotação dos nossos pastos, tá, pessoal? Justamente porque a gente está nesse período de transição onde eu tenho uma menor disponibilidade de forragem, tá? Então a gente depois vai fazer um vídeo separado aqui para vocês para falar de manejo nessa transição entre o período da água e o período da seca. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora, o próximo vídeo eu vou emendar aqui, tá, pessoal? Eu tô aprendendo a fazer essas coisas. E aí eu vou mostrar para vocês a altura de resíduo. Pessoal, agora eu tô aqui no pasto que as vacas saíram. Então elas saíram desse pasto e foram para aquele pasto do primeiro vídeo, da primeira parte do vídeo. Tá? Então aqui a gente deixa um resíduo em torno de 40 a 45 centímetros na saída desses animais. Como a gente está nesse período de transição, o que vai acontecer aqui? É bem pouco provável que eu consiga fazer esse capim chegar novamente a 90 centímetros antes do período seco, tá? Porque agora eu já não tenho luz, eu já não tenho temperatura e não vou ter água, tá? Então o que aconteceu aqui? Os animais saíram, a gente já não fez a adubação nitrogenada. Não compensaria fazer adubação nitrogenada aqui, porque a gente não ia estar dando para essas plantas todas as condições para elas se desenvolverem. Então a gente já não aplicou adubo nesse pós-pastejo, porque como é que manda o figurino? O gado sai e se aplica adubo. O dia já está muito curto, eu já ia desperdiçar muito desse meu adubo, a conversão aqui ia ser muito baixa, tá? Então não valeria a pena a gente fazer adubação. Então isso é uma dica de manejo importante para vocês. Então quando já estiver diminuindo o dia, quando estiver diminuindo chuva, já não compensa mais a gente adubar. E aqui no nosso caso, embora a gente tenha tido muitas chuvas concentradas aí, há uma semana atrás choveu bastante, mas aí como saíram hoje, a gente optou por não fazer adubação nesse piquete. Então vocês observem aqui esse resíduo pós-pastejo, tá? Então vocês conseguem ver que ele está um resíduo bastante uniforme e que mesmo se tratando de uma planta de crescimento cespitoso, como é o caso do capim mombaça, a gente não observa solo descoberto. Quando você não observa o solo descoberto, você facilita a competição desse capim com as plantas invasoras.
Então elas não chegam aqui. A gente tem uma ou outra, obviamente, tem algumas plantas de braquiária que a gente costuma fazer o controle aqui né, mais localizado, a gente vai ter uma ou outra folha larga aqui, mas a gente está sempre controlando. Então a adubação e esse bom preenchimento do solo, ele ajuda muito, mas o primordial aqui, sabe o que é? A gente nunca deixar esse pasto ser mais rebaixado do que a altura preconizada para ele, em torno de 40 centímetros. Tá? Então a gente não deixa esse pasto ficar muito rebaixado. Quando a gente tem alta lotação, né, a tendência é que rebaixe esse pasto muito rápido. Então a gente controla a lotação de forma que a gente não tenha problemas com isso. Por quê? Porque se eu deixo esse pasto muito baixo, ele vai demorar muito para rebrotar, ele não vai ter as suas reservas necessárias. Então é muito importante que eu mantenha os critérios de manejo. Quais são os critérios de manejo? Cada planta vai ter a sua altura indicada, vai ter o seu critério. Tá? Então já falei para vocês, quem não sabe a altura da planta, deixa aqui embaixo que eu respondo para vocês a altura de manejo das plantas que vocês estão utilizando, para que vocês possam então respeitar tanto a altura de saída quanto a altura de entrada, tá bom, pessoal? Quem tiver interesse em adquirir o livro Seu Dinheiro é Capim, clica no link aqui embaixo que vai estar todas as informações para vocês adquirirem o livro. E eu gostaria de pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, porque assim o nosso vídeo chega para o maior número de pessoas e a gente consegue ajudar mais pecuaristas a transformarem os pastos no Brasil, porque eu já falei para vocês que o maior sonho da minha vida profissional é que não haja nenhum hectare de pastagens degradada no Brasil. Quem pode me ajudar a realizar o sonho é o pecuarista que está me ouvindo. Então vamos fazer com que mais pessoas consigam ter acesso a esse vídeo, tá bom, pessoal? E lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.